Vias de acesso em prótese total de quadril. Muitos pacientes têm perguntado um pouco mais sobre isso no consultório. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje. Meu nome é Luiz Henrique Rodrigues, sou médico ortopedista, atuo na área da cirurgia do quadril, membro da Sociedade Brasileira do Quadril. Não deixe de assinar aqui o meu canal, de compartilhar esse vídeo, de deixar os seus comentários, de deixar aqui também o seu like. Então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre as vias de acesso em prótese total de quadril. Basicamente, quando a gente fala em via de acesso, eu queria que vocês imaginassem várias estradas indo para o mesmo lugar. Algumas estradas elas são mais longas e algumas estradas são mais curtas, mas todas levam para o mesmo lugar. É importante que o paciente entenda que isso não é um fator mais importante na realização da cirurgia da prótese total de quadril, pois muitas vezes o médico ele tem muita experiência com determinada via de acesso. Então eu vou explicar para vocês que existem basicamente 4 tipos de vias de acesso. Todas elas possuem excelentes resultados na literatura e algumas delas oferecem ao paciente a possibilidade de uma recuperação um pouco mais rápido do que as outras. As duas vias clássicas de acesso que nós conhecemos, que são as vias iniciais, são a via lateral e a via posterior. Lateral e posterior a quê? A esse músculo aqui chamado glúteo médio. O músculo glúteo médio é um dos músculos mais importantes do nosso corpo. É ele que estabiliza a nossa pelve durante a marcha. Quando ele está enfraquecido, a gente tem aquele jogo na pelve. A via de Hardinge é uma via que entra anterior, abrindo um pedacinho desse músculo aqui chamado glúteo médio. E a via posterior é a via que a gente entra aqui por trás, sem mexer no glúteo médio, mas abrindo um pouquinho a musculatura rotadora externa do quadril, como o músculo piriforme, o músculo gêmeo superior e gêmeo inferior. Então a gente abre essa musculatura que ela está aqui. As duas são excelentes. E como eu já falei, se o médico tem experiência com uma via Hardinge, ótimo, ele vai ter bom resultado com a via Hardinge. Se o médico tem experiência com a via posterior, você vai ter ótimo resultado se ele fizer uma via posterior em você. Mais recentemente, começou-se a falar muito de duas novas vias de acesso. Uma delas é a via anterior, no qual é realizado um corte na frente do paciente, aqui na frente, na região anterior do quadril, ou nesse sentido. E você vai realizando o procedimento sem cortar nenhum músculo, você vai entrando no meio da musculatura, vai afastando até chegar na cabeça, deslocar a cabeça e fazer a prótese entre os vãos musculares. E também existe uma técnica de prótese total de quadril, que é a via superior, também conhecida como via SuperPath. Essa via SuperPath, ela também, da mesma forma como a via anterior, ela não corta nenhum músculo, ela vai entrando no vão dos músculos, não fazendo com que haja uma lesão muscular significativa. Dessa forma, tanto essa via anterior quanto a via SuperPath apresentam, teoricamente, e a gente acaba vendo isso um pouco na prática, melhores resultados a curto prazo, ou seja, o paciente consegue voltar às suas atividades um pouco mais rápido do que nas outras vias de acesso. Dessa forma, então, quando você realiza uma técnica de acesso, uma via de acesso um pouco menos invasiva, o paciente também possui algumas vantagens, como menor sangramento no intraoperatório, o paciente muitas vezes consegue levantar no mesmo dia, já andar no mesmo dia, isso é algo que varia de conduta de médico para médico. Ele já consegue então fazer o primeiro levante, dar os primeiros passos e muitas vezes esse paciente acaba recebendo alta no dia seguinte. Mais recentemente também, e tudo isso que nós estamos falando são situações em que são novas na literatura médica. Todas as vias de acesso, como eu expliquei, apresentam excelentes resultados. O que vai valer é a experiência do médico com aquela determinada via de acesso. Mais recentemente foi publicado um artigo comparando a via anterior com a via SuperPath, demonstrando, foi uma análise, uma meta-análise, uma análise de vários estudos que já foram publicados,
demonstrando uma leve superioridade da técnica SuperPath com relação à via anterior. Mas, novamente, isso depende de médico para médico e com a experiência de cada um com aquela via de acesso. Na via superior ou na via SuperPath, a gente faz uma incisão superior ao paciente. Se você já viu o meu vídeo anterior que fala um pouquinho sobre a técnica de colocação da prótese total de quadril, naquele vídeo eu fiz uma técnica simulando como se fosse a via posterior. E aqui eu vou mostrar para vocês que o nosso corte ele precisa ser um pouquinho mais alto. A gente entra no meio das fibras do músculo glúteo máximo, então a gente abre as fibras sem cortar nenhum músculo. Aqui eu vou levantar o músculo para mostrar. E a gente vai fazer todo o acesso da cirurgia de prótese total de quadril aqui por cima. Para que a gente consiga fazer essa técnica, a gente precisa de uma série de afastadores especiais para conseguir fazer todo o trabalho sem machucar os músculos. Então, na via de acesso, a gente vai fazer a incisão superior, vai colocar esses afastadores, vai afastar essa região aqui e a gente já vai dar de cara com o fêmur, já vai ficar de frente com o fêmur. Vamos colocar alguns afastadores especiais para facilitar o nosso posicionamento. Dessa forma, nós vamos inicialmente, quando a gente faz a técnica convencional, a gente começa pela parte da bacia. Quando a gente faz a técnica SuperPath, a gente começa pela parte do fêmur. Então nós vamos fresar o canal do fêmur inicialmente. Depois que o canal do fêmur estiver pronto, que ele estiver fresado, nós vamos vir com a serra, vamos serrar o osso na topografia da onde ficou a haste. Vamos ressecar a cabeça do fêmur, então nós vamos retirar a cabeça do fêmur. E vamos colocar os afastadores aqui, afastando o fêmur. Na técnica SuperPath, a gente faz uma incisão um pouco superior e a gente introduz uma cânula pela pele do paciente. Então ele vai ter um cortezinho de mais ou menos 1 centímetro na parte de baixo ali da coxa. Nós vamos introduzir essa haste, essa cânula, e através dessa cânula nós vamos fazer toda a fresagem do acetábulo da forma como foi mostrado no vídeo que eu mostrei a prótese de quadril. Então, para a gente fresar o acetábulo, a gente tem alguns instrumentos especiais. A gente vai colocando a fresa lá dentro. Isso daqui está por fora da pele, então a gente vai colocar e vai fazer a fresagem toda por uma cânula. Então a gente encaixa lá dentro e aí nós vamos girar e daí vamos, à medida que for atingindo o tamanho, como eu mostrei no outro vídeo, é importante que vocês assistam um outro vídeo que eu mostro como faz a prótese para entender. A gente fresa, encontra o tamanho ideal, bate a peça e já realiza todos os testes. Quando a gente vai fazer o fechamento da técnica SuperPath, não tem músculo para fechar. A gente só vai soltar, a prótese está finalizada, a gente só vai dar alguns pontos aonde foi divulsionado a musculatura do glúteo máximo e a prótese está encerrada. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre vias de acesso em prótese total de quadril, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de compartilhar os meus vídeos. E é isso aí, até o próximo vídeo.